Eu só tinha dois sentimentos, era muito medo e dor. Dor pelas injeções a qual eu passava diariamente e eu não gostava, troca de plantão, né? Porque eu tinha medo de dormir e não conseguir acordar no outro dia. É onde que eu tinha muito medo até de dormir. É difícil recordar do isolamento social, do período entubada e do medo de não sobreviver. Dor pelas injeções a qual eu passava diariamente, que eram de 4, 5, além de tirar os sangue, né? Que eu não sei direito, que é numa veia que dói muito. Ou era aqui, nessa posição aqui, ou na virilha. E fora as injeções a qual eu tomava todos os dias. E eu não gostava de quando anoitecia, que falavam para mim que estava anoitecendo, que as enfermeiras chegavam dizendo, troca de plantão, né? Porque eu tinha medo de dormir e não conseguir acordar no outro dia. A Covid e suas duras consequências. 3 anos após a infecção, Alessandra ainda não superou totalmente os danos mentais e físicos que herdou da doença. Mexeu muito comigo com relação à minha memória. Isso é dentro de casa também. Como? Tipo, guardar dinheiro, eu não sei onde que o dinheiro fica. Aí eu já aviso para a pessoa que mora, meu esposo, né, que mora comigo, que aonde está o dinheiro. Já joguei objetos dentro da lixeira, achando que eu guardei. E tudo isso me provoca muita ansiedade e dor, porque eu começo a chorar, querendo saber aonde eu coloquei, e fica aquela agitação, depois eu respiro fundo e penso, não, é conveniente ao pós-Covid. O que acontece com a dona de casa foi identificado entre 10% a 20% dos pacientes considerados livres da Covid-19, o que equivale entre 2,8 milhões e 5,6 milhões de brasileiros. A condição se refere a uma variedade de sintomas que permanecem ou aparecem pela primeira vez até 3 meses após a infecção por SARS-CoV-2, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ele realmente é um desafio para a ciência, porque além dessa infecção aparente, né, que se manifesta, né, em algumas pessoas assim, de forma sintomaticamente muito suave ou aparentemente assintomáticas, há aquelas pessoas que desenvolvem uma infecção mais grave, né, e chega à morte, por exemplo, como a gente já viu vários exemplos. Além disso, né, essa infecção ela interfere ou interage com outros sistemas do nosso corpo, como, por exemplo, o sistema nervoso central. Há relatos, né, por exemplo, da infecção do vírus, mas que chega no sistema nervoso central, alterando todo o comportamento, né, das pessoas com relação, por exemplo, à depressão, perda de memória, perda de olfato. Isso é importante entender, né, como é que o vírus interage com o nosso corpo e como é que ele se manifesta e interfere nos outros sistemas. A ciência alcançou resultados surpreendentes para o controle da Covid-19 no auge da pandemia, mas ainda trabalha para entender todas as complexidades do vírus. No interior fluminense, pesquisadores analisam a co-infecção com doenças crônicas. O estudo é desenvolvido neste laboratório nível 3 de alta contenção da Universidade Estadual do Norte Fluminense, onde além do SARS-CoV-2, há outros organismos de grande periculosidade. No estado do Rio, existem apenas 3 desse porte. O que a gente tem feito, né, procurando contribuir nessa área do conhecimento, é desenvolver modelos experimentais, onde a gente pode fazer, por exemplo, testar em camundongos, né, infectados, por exemplo, com a bactéria da tuberculose, associado com o SARS-CoV-2, e entender quais são os mecanismos, né, fisiopatológicos dessa doença, quando ela está associada com alguma outra doença crônica. O Boletim de Monitoramento de Dados Precoces da Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde mostra que a doença ainda tem feito muitas vítimas fatais. De janeiro até 13 de outubro, dentre as regiões fluminenses, a Baixada Litorânea lidera com 1.920 casos confirmados e 31 mortes. Na sequência vem o Norte, com 1.237 registros e 27 óbitos. Depois o Noroeste,
com 1.022 infectados e 5 que não resistiram. E, por último, a região serrana, que apresenta 1.007 casos e 9 mortes. A Fiocruz, instituição vinculada ao Ministério da Saúde, que está envolvida em diferentes frentes de estudos sobre o novo coronavírus e as consequências, aponta um aumento em todo o Brasil de casos de síndrome respiratória aguda grave. É importante ressaltar que o vírus continua em circulação na população de todo o mundo e deve ser mantido o seu monitoramento genômico para que rapidamente possamos detectar possíveis alterações que impactem na proteção vacinal e na intensidade da transmissão do vírus, por exemplo. E também é importante falar de algumas áreas prioritárias com relação à pesquisa científica que vem sendo realizada em todo o mundo. Então, desde a descoberta de outros fármacos, outros tratamentos para otimizar os que já estão em uso no momento, além de testes diagnósticos que possam predizer o agravamento da doença, por exemplo, nos indivíduos saudáveis, e uma possível atualização tanto das plataformas quanto dos vírus associados com as vacinas. A Covid não é apenas uma lembrança ruim para a Alessandra, mas uma atenção constante no presente, para que não seja uma preocupação no futuro. A esperança é de nunca mais retornar à pandemia, mas nós temos que ter o cuidado. É porque fulano não usa máscara. Faça você a sua parte. Se cuida.